Eu sou a Mariana Rosa, eu sou jornalista, escritora, autora do blog e do livro Diário da Mãe da Alice e sou também a mãe da Alice, que é o predicado mais importante da minha vida. A Alice tem paralisia cerebral e eu tenho baixa visão, mas isso diz muito pouco sobre nós. A verdade é que a nossa relação é permeada por muitos desafios e descobertas e que foi assim que nós fomos descobrindo um jeito de amar o mundo o suficiente para assumir responsabilidade por ele. Os corpos com limitações são corpos, como quaisquer outros, né? São maneiras da gente existir aqui no mundo. O que tem que ser observado são as barreiras que são colocadas e que podem resultar em impedimentos para que essas pessoas usufruam da vida em sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Que barreiras são essas? Da arquitetura, urbanísticas, tecnológicas, de comunicação e, sobretudo, as barreiras atitudinais. O que isso quer dizer? Quando a gente está concebendo cidades, é importante que a gente observe se essas cidades são acessíveis, e acessível não é só fazer rampa e elevador, está longe disso. Todo um conjunto de medidas que tem que tornar esse lugar acessível para todas as pessoas, e quando a gente abraça essa necessidade, tornando essa cidade acessível para as pessoas com deficiências, a gente certamente está fazendo isso para todas as pessoas também. Para aquelas que podem ter uma limitação temporária, para aquelas que vão precisar empurrar um carrinho de bebê, por exemplo, andar de muleta, todas elas se beneficiam de uma cidade mais acessível. A mesma coisa se aplica aos prédios, às construções, às tecnologias, ao transporte, que é outra barreira que também pode não ser sanada, e, sobretudo, a atitude, porque isso depende do indivíduo, né? A gente pode ter tudo isso resolvido, mas se o indivíduo não tiver uma atitude inclusiva, isso ainda assim pode não garantir a participação das pessoas com deficiência na sociedade. É Mariana. Que casa boa com essa mata aqui atrás. Começa me contando um pouquinho da sua história, né? Quem é o Pedro? O Pedro são muitas coisas. Eu acho que é sobretudo um contador de histórias. Eu sou um cara que gosta de aventura, cara meio capota, mas não freia. Então, eu acho que eu sou um cara das alegrias. Eu gosto de sair pra encantar o mundo, assim, da maneira que eu posso, que são com as palavras, que é meu material de trabalho e o combustível, assim, pra todos. Nasci no sítio que tem aqui embaixo, aí com 6, 7 anos eu vim pra essa casa. Mas é aqui, nessa área aqui. E você e na casa? A casa acompanha as suas mudanças? Você acompanha a casa? A casa acompanha minhas mudanças porque eu dei sorte de ter uma mãe muito incrível que ela pensava assim: sou mãe de uma pessoa com deficiência, mas que é uma pessoa que precisa ter total liberdade, total autonomia para fazer as próprias escolhas. E se o lugar que ele mora, que ele vai para que é a base dele, não está preparado, isso é impossível. Então, minha mãe é uma pessoa assim que prefere que eu capote a cadeira do que fazer coisas que me impeçam de fazer as minhas escolhas. Eu demorei a entender que eu tinha uma deficiência
Eu fui entender mais depois de adulto, porque nunca teve uma agenda para doença. Era uma agenda para o Pedro, assim. Então, às vezes eu falava alguma coisa, eles falavam, não, você é uma pessoa com deficiência. E eu custei internalizar isso, porque eu não entendia assim, eu entendia como o Pedro. Eu achava que eu era só um pouco diferente. Mas eu não tinha essa visão. Eu acho que por isso eu fiz tanta coisa. Porque eu fui vendo tantas possibilidades que as impossibilidades foram ficando todas de lado, eu acho. A atitude é sempre a maior dificuldade assim, da vida, porque às vezes você coloca a barra muito alta e você acha que você vai alcançar a barra, que você já alcançou outras vezes, e ir atrás da barra é uma coisa que te motiva e faz bem. Mas às vezes as pessoas vão lá e abaixam a barra, que acham que você não dá conta. Em geral, você acha que você é mais acolhido ou tem mais desafios? Como é que é no dia a dia? Bom, eu acho que eu dou pouco tempo para as pessoas terem estranhamento ou surpresa. Eu acho que quando eu falo assim, elas já começam a ir para outro canto. Eu acabo desarmando as pessoas de certa maneira. Uma hora ou outra que não dá. No outro dia, uma moça segurou minha cabeça no meio da rua e queria de todo jeito que eu andasse. Ela disse que se eu aceitasse Jesus, com certeza. Eu falei, não, mas eu já aceitei. Ela falou, não, com esse espírito de enfermidade, você tem que sair dessa cadeira. Minha moça, mas se eu levantar aqui e andar, eu vou cair no meio da rua. Aí ela falou assim, não, você tem na minha igreja quarta-feira, que eles estão ensinando a pessoa a ler lá, a escrever, você tem que me prometer que você vai. Eu prometi, né? Só pra ela ir embora, mas o que é isso? É que a pessoa ela não tem má intenção, mas ela quer impor ali, quer fazer você sair da cadeira. Para as pessoas às vezes é difícil entender que tem como ser feliz na cadeira. O preconceito está em camadas muito profundas da nossa sociedade. De maneira que eu acho que não existe ninguém livre de algum tipo de preconceito hoje. No caso das pessoas com deficiência, esse preconceito se chama capacitismo. E ele se manifesta de muitas maneiras. Quando a gente diz, ela é tão bonitinha, nem parece que tem paralisia, como já disseram para minha filha Alice. Ou quando a gente diz, ele é autista, mas é tão inteligente. Esse mas, né, como se não fosse possível ser autista e ser inteligente. Ou quando a gente diz também que Deus só dá filhos especiais para mães especiais, né, como se fosse uma escolha muito específica, né, e como se colocasse nós, mães, e também os nossos filhos num lugar diferenciado, né, que não é o lugar de todas as pessoas. Por mais que as pessoas não digam isso com essa intenção, acho que esse é o ponto. O preconceito, no caso da pessoa com deficiência, o preconceito não precisa de uma intenção para ele acontecer. Muitas vezes ele se manifesta sem que a gente nem perceba, nem se dê conta, ele resvala. O natural é a gente manifestar esse preconceito. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado e esteja muito disposto a esse aprendizado e à desconstrução de tudo aquilo que a gente foi ensinado desde o início até hoje. Meu nome é Luísa Camargos, tenho 26 anos, eu sou digital influencer. A síndrome de Down, na verdade, não é uma doença. Ele tem condições também, né? Pode trabalhar, estudar, namorar, tudo isso comigo
Comigo mesma eu acho que é muito bom, mas ainda não namorei ainda. Mas eu pretendo namorar, mas não sei como. Falta oportunidades com as pessoas com síndrome de Down. Eu vejo muito isso. A pessoa não sabe lidar com uma pessoa com síndrome de Down, né? Aí é um pouco mais difícil. Tem pessoas que me veem e não sabem lidar comigo e tudo mais, né? Depende das pessoas, não é de mim, depende deles. Eu faço assim, simplesmente normal. Se for uma pessoa com Down, pode fazer tudo, né? Preconceito é bem diferente, bem do que discriminação, totalmente diferente. Mas eu superei muito. Meus pais não falaram, olha, a Lu é diferente, tem que tratar ela assim, nossa. Eles deixaram eu descobrir com o passar do tempo e não fez diferença nenhuma. Acho que por isso que a Lu é assim, porque nunca teve diferença. As pessoas subjugam, assim, sabe? Eles imaginam que quem tem Down não tem, às vezes, uma capacidade básica. Mas eu acho que não chega, às vezes, a ser um preconceito de muitas pessoas. Às vezes é só uma falta de conhecimento mesmo. Às vezes conhecem a Lu e perguntam pra gente qual que é o nome dela, quantos anos ela tem. Eu pergunto pra ela. Se você quer falar sobre a pessoa, fale com ela. Às vezes o jeito que você vai se comunicar muda, mas a comunicação mantém. Então, isso é muito importante. Eu acho que muitas pessoas com deficiência, eles sentem falta de se sentirem donos da própria vida. Acho que é meio isso. Sempre tem um interlocutor, alguém que fala por eles, e não é assim que funciona. Com síndrome de Down, as pessoas têm condições, né? E as outras pessoas têm condições, depende deles também. Basta você não ter preconceito em relação à pessoa com deficiência. Você precisa combater os preconceitos que você percebe e vivencia no dia a dia. Às vezes a gente acha que fazer inclusão é fazer o bem, né? Se a gente buscar aí na internet, a gente vai achar muitas associações em relação à pessoa com deficiência, associando deficiência com superação, como se fosse uma condição da pessoa que tem que ser superada, e associando inclusão com assistencialismo, benevolência, como se fosse um favor que a sociedade tem que fazer para as pessoas com deficiência, o que não é verdade. As pessoas com deficiência são pessoas que têm necessidades como todas as outras e que precisam dos mesmos direitos assegurados. Então, nós não precisamos de favor, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos das coisas resolvidas. Eu não preciso de uma ajuda para subir a cadeira de rodas nos 3 lances de degrau. Eu preciso de uma rampa para eu não ter que pedir essa ajuda. Então, acho que a gente poderia tentar trocar essa coisa de fazer o bem por fazer bem feito, fazer uma calçada bem feita, fazer um currículo bem feito, fazer um espaço bem feito, um restaurante bem feito, um shopping bem feito, uma praça bem feita. A gente está precisando fazer as coisas bem feitas, que a gente não vai precisar fazer o bem, dever favor. Eu não sou uma pessoa com deficiência. Eu sou um trabalhador da área de mobilidade que me interesso muito nessa busca de soluções para uma cidade, para todas as pessoas, inclusive para as pessoas com deficiência. Como engenheiro, eu posso afirmar, não é nem achar, que as barreiras mais fáceis de serem vencidas são as físicas. Porque nós temos tecnologia, nós temos entendimento, temos engenharia, temos projetos e somos capazes de fazer bons projetos para vencer. Mas eu penso que as barreiras atitudinais, comportamentais, talvez sejam as mais difíceis, porque muitas vezes as pessoas sequer se dão conta de que estão excluindo outra pessoa. E aí, o que a gente poderia pensar? Como é que eu estou excluindo ou não estou excluindo? No meu dia a dia, eu tenho contato com pessoas diferentes de mim? Tenho contato com pessoas que andam em cadeira de roda, pessoas surdas, pessoas cegas.
ou não? Provavelmente, muitos de nós, no seu dia a dia, sequer conhece pessoas com deficiência, sequer conhece pessoas de outra cor. A gente também precisa mover as coisas, os conceitos, as crenças de lugar para abrir espaço para outras existências, para outras possibilidades de estar no mundo, né? A gente ainda fica esse lugar da pessoa com deficiência como aquela que precisa do favor, como aquela que é uma coitada, que é um doente, né? Como um ser de menor valor, uma categoria inferior, né? Isso também precisa ser movido dentro da gente, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, né? Essa mudança tem que começar também dentro da gente, que vai ao encontro do que você disse, as barreiras muitas vezes físicas a gente resolve com a engenharia, mas e as barreiras atitudinais, e os preconceitos, e o estigma, né? Exatamente. E aí eu fico pensando assim, você poderia me perguntar, mas qual que é a nossa saída? A nossa saída é que a gente faça as pessoas compreenderem um pouco melhor o que é acessibilidade, o que é desuniversal, o que é barreira, o que é desigualdade, o que é inclusão, o que é exclusão, para que nós possamos exigir os nossos direitos, né? Uma pessoa com deficiência que exige o direito da LBI é o direito dela se movimentar. Mas eu que não tenho deficiência, eu exijo o direito da LBI por quê? Porque eu tenho direito a conviver com todas as pessoas, né? E as pessoas que tiverem ouvido acharem que isso faz sentido. E se elas não acharem que faz sentido também, de pouca importância vai ter. As pessoas, elas têm facilidade de te enquadrar quando elas não te conhecem. Então, é um pouco isso. A estranheza é natural. Às vezes chega uma criança e quer mexer na cadeira, o pai fica, pelo amor de Deus, não faz isso, Renatinho, não pode. Eu falo, não, chega aí, Renatinho. Eu falo, aqui buzina, aqui é pra frente, aqui é pra trás, fica à vontade. Aí, aí, o pai fica horrorizado e eu começo a explicar que, na verdade, eu sou primo do Darth Vader. Então, esse aparelho, na verdade, esse barulho, é porque eu e o Darth Vader temos proximidade. Aí tá resolvido. Não, aí o pai entra na brincadeira. Eu falo, eu sou seu pai. Eu brinco, então assim. Quando eu chego no lugar e às vezes quero almoçar e tem uma escada e aí eu tô esperando que a pessoa fale assim, a gente tem uma escada, hoje você vai subir nas costas, mas eu vou resolver para que você nunca mais tenha que subir nas costas. E aí quando a pessoa fala, mas você é a única pessoa com deficiência que já veio aqui, aí eu penso, isso é um caso sem solução. Tem muito exemplo de gente que eu fui, não tinha acessibilidade e a pessoa mudou para me atender. E não é só para me atender, é para atender todas as pessoas. É um mundo que não acolhe todo mundo, tá com defeito. Eu acho que a gente tem que não mostrar para os outros, mas mostrar pra gente mesmo que a gente pode praticamente tudo. Tendo a consciência que é tudo por você e não contra os outros. Então, você respeita os outros, olha os outros com carinho, o mesmo carinho que você tem com você, e fica fácil. A gente vai recolhendo, né? Tudo. E a gente não tá pedindo nada impossível. A gente só tá pedindo pra ser igual a todo mundo. Não é anjo, não é guerreiro, não é herói, não é coitado, não é inspiração. Também não é deficiente, nem especial, nem portador de deficiência,
nem portador de necessidades especiais. O correto é pessoa com deficiência, sendo que a pessoa vem antes da deficiência. As pessoas são invisíveis, né? Elas são invisíveis a quem interessa, porque no questão do você andar com uma criança na rua, como a Alice, ela não é invisível. Só que o olhar que eles têm para ela é um olhar que incomoda. Incomoda. É engraçado que a pessoa pode usar a roupa que ela quiser, ela pode pintar o cabelo, cortar o cabelo, fazer o que ela quiser, botar o adereço que ela quiser e se sentir confortável para andar na rua. Andar com a minha filha na rua, a gente vai andando e as pessoas vão olhando, as pessoas param, medem de cima e embaixo. Por quê? Se nós temos aí praticamente 25% da população com um quarto da população com algum tipo de deficiência, por que é estranho? Porque as cidades não são acessíveis, não permite que essas pessoas estejam na rua. Por que ela não permite? Aí volta, por uma questão cultural, pela educação das pessoas, para as pessoas dentro da escola não enxergarem essas pessoas lá dentro da escola. Então, vamos pensar na questão de acesso, ampliando um pouquinho esse conceito. Olha a acessibilidade que a Alice dentro de uma escola permite às outras crianças. Olha o que ela traz, olha a acessibilidade de acesso, olha a que essas crianças estão tendo acesso. Elas estão tendo acesso a entender as múltiplas possibilidades de viver. Então isso é que eu acho que é muito bacana também nessa questão da gente analisar. A acessibilidade ela não passa pelas estruturas, ela passa de como as pessoas olham para o outro. Se as pessoas olham para o outro com múltiplos olhares, elas conseguem criar os acessos. Até hoje a gente veio deixando essa discussão exclusiva para o âmbito da pessoa com deficiência, como se só ela fosse beneficiada ou como se só dissesse respeito a ela. E a gente agora já sabe que não, que para ela ter o direito dela assegurado é preciso que o comportamento de todas as pessoas possibilite isso e para que todas as pessoas possam colher benefícios da convivência com as diferenças. Que benefícios são esses? Desenvolver flexibilidade, criatividade, inovação, humildade, tolerância. Tudo isso vem do convívio com as diferenças e que para que a gente possa desenvolver essas habilidades, a gente também precisa valorizar o convívio com as diferenças, a gente não deveria abrir mão disso de maneira alguma. Que hoje, se a gente falar de inclusão, acho que significa cada pessoa assumir esse compromisso no seu cotidiano, numa tentativa de abrir espaço mesmo para a singularidade humana e, em última instância, combater violências e promover a paz. Quando a gente estabelece essas normas, esses padrões, ou cultua essa normalização, né? O que é ser normal e quais são as pessoas que se enquadram nesses rótulos, nesses padrões e quais aquelas que estão de fora, na verdade a gente está deixando um grupo muito pequeno de pessoas incluído, né? E um grupo muito grande sendo marginalizado, simplesmente porque tem corpos ou características que fogem àquilo que é esperado. A pergunta é quem é que define quais são os padrões em relação às pessoas? Quem é que diz o que é correto, o que é incorreto, o que é um problema e o que não é um problema? O convívio com as diferenças faz com que a gente pense de maneira mais profunda e que nos ajuda a atualizar a nossa perspectiva diante do mundo, nossa maneira de conceber as pessoas e faz com que a gente possa conceber outros seres humanos possíveis para que possa haver entre nós um outro mundo possível. Saramago fala isso. Para tantas pessoas, um dia é a melhor coisa do mundo. Para outras é a pior coisa do mundo. Mas tem a terceira categoria, que é a pior de todas. Que é ser só mais um dia. E a gente passar os dias é uma coisa muito triste, né? Você viver só existir é muito pouco, né? Para tudo que a gente pode fazer, eu acho.